Deixa eu só dar uma informação, só antes do. Você considera, Júlio, que ela tem que mandar o vídeo do João Martins para a STJD e não do Filipão, porque o do Filipão vai automaticamente por ter sido cartão vermelho. Então, o Filipão vai ao STJD também. O Filipão não falou em sistema, o Filipão falou em... A gente sabe que é lá de dentro, em relação mesma coisa, né? Em relação ao cartão do Hulk, né? Isso foi literal. Só para ser literal. Mas, digo, foi interessante porque foi outra declaração no mesmo dia, falando, não usando o termo sistema, mas falando a mesma coisa, né? Eles lá dentro não querem, né? O João Martins falou, eles lá dentro não querem o Palmeiras campeão. E o Filipão falou, eles lá dentro não gostam do Hulk, mas os dois com esse tipo de coisa. Posso dar um pitaco? Claro. Eu acho que tem 3 pontos na declaração. Eu divido o que o João Martins falou ontem em 3 pontos. O ridículo da arbitragem de ontem. E em relação a isso, eu estou totalmente de acordo com ele. A não expulsão do Zé Ivaldo, ela é... Assim, acho que não tem nem muito debate, na verdade, né? O cara dá um cotovelaço na cara do Hendrick. Para quem não viu, esse é o lance, tá? Ele dá uma cotovelada no Hendrick, fora completamente. Ele até olha pro Hendrick antes, né? Exato, ele vê, quer dizer, não tem... Porque eu acho que as arbitragens hoje estão pecando muito, na minha opinião, de qualquer braço, qualquer mão que encosta na cara, a gente já falou isso algumas vezes em transmissão juntos, né, Razan? Qualquer braço na cara é cartão. Pô, o cara tá disputando bola, o cara tá com o braço aberto e tal. Pegou no ombro, não tem problema. Pegou na cara, é cartão, sabe? Lances claramente acidentais ou de disputa mesmo. O do Zé Ivaldo, ele é de manual, né? O cara olha o jogador chegando e faz o gatilho com o cotovelo. Quer dizer, não tem... Pega no rosto, mas se não pegasse no rosto, acho que mesmo que não pegasse no Hendrick, tinha que ser expulso. Porque ele claramente tem a intenção de dar qualquer esporte, menos futebol esse lance, porque a bola está em outro planeta nesse momento. Exato. Então esse lance é meio fácil, na verdade. Até por isso que não, o que mais, perdão te interromper, o que mais chama atenção é com a facilidade desse lance não ter uma decisão que parece... Exato. Eu não vi alguém que tenha discordado dessa expulsão, assim, não vi. Foi lá, viu no vídeo, viu com várias câmeras, é inaceitável. Então, é tão bizarro esse lance, assim, o erro da arbitragem, que o João Martins nem precisava ter falado todo o resto que falou, porque nós já faríamos o trabalho de criticar duramente a arbitragem pela não expulsão do Zé Ivaldo. E lógico que mudou o jogo. Se o Palmeiras ganharia ou não ganharia, não sei. A gente não tem bola de cristal, mas o outro time jogaria com um a menos desde os 3 minutos. Essa é uma coisa. A outra coisa é sobre... Então, estou totalmente de acordo com ele. A outra coisa é sobre o lance do teatro, né? Do teatro, o cartão amarelo dado para o Garcia no primeiro tempo, ele está reclamando daquele lance, e aí ele cita, por isso que o Brasil não é levado a sério lá fora. Aí eu acho que ele deu uma... Eu acho que é uma crítica válida ao futebol brasileiro, sobre como os jogadores se portam em campo e como as arbitragens dão cartão, às vezes dão cartão, às vezes não dão cartão, falta critério, etc. Eu acho que essa crítica é bastante válida. Agora, não é por isso que o Brasil não é assistido lá fora. Simplesmente não é por isso. Então, por que ele não assistia jogos do Campeonato Brasileiro quando ele morava lá fora? Possivelmente pela mesma razão que eu não assistia quando morava lá fora. Porque batem os horários com os jogos grandes europeus, os jogos de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, que são no meio de semana, acontecem às 3 da manhã lá na Europa, 2h30, 3 da manhã. Então, assim, tem uma série de razões pelas quais o Campeonato Brasileiro não é assistido lá fora, e acho que resumir tudo isso ao cartão amarelinho, faltinha e faltona, que o juiz dá ou não dá, eu acho que é uma redução. E a resposta da CBF a isso também é bem triste, né? Como se... Declaração xenofóbica, não é uma declaração xenofóbica, é uma análise, e falando que o futebol brasileiro... Quer dizer, a CBF, esse comunicado que você leu agora, Razan, faz parecer que aqui é o melhor campeonato do mundo, e é inacreditável que ele não seja visto lá fora. Então, assim, eu acho que os dois viajaram aí. Mas acho que chegamos a principal, que é o terceiro ponto, que é a coisa do sistema, o sistema não quer que o Palmeiras ganhe 2 vezes seguidas o Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma opinião que eu expressei na minha coluna hoje lá no UOL, e que é polêmica, e é uma observação que eu faço, eu posso estar completamente equivocado. Para mim, o Palmeiras abandonou o Campeonato Brasileiro. No momento, esse jogo de ontem lembrou demais
o que o Abel fez em 2021, em agosto de 2021, ao jogar com o Atlético Mineiro no Mineirão. O Atlético tinha 2 pontos de vantagem para o Palmeiras no campeonato, era um jogo de final de turno, e o Palmeiras manda um time misto. E perde do Atlético, não foi um time totalmente reserva, mas foi um time misto. Tinha jogo de Libertadores no meio de semana contra o São Paulo. Perde do Atlético, e a distância que ficou em 5 pontos naquele momento acabou em 18 no final do campeonato. O Palmeiras claramente resolve ganhar a Libertadores, e ganha a Libertadores. Você não resolve ganhar a Libertadores, né? Mas você prioriza a Libertadores. Ele de fato ganhou a Libertadores, mas ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. E ontem, eu acho que depois de ter ficado 8 pontos atrás do Botafogo, agora são 10, e com muita gente ali no meio, né? Flamengo, Grêmio, o campeonato está bem embolado ali entre os que perseguem o Botafogo. O Palmeiras decide mandar o time reserva ontem, ele rifa o jogo de ontem contra o Atlético Paranaense. No fim, ele poderia até ter vencido o jogo, o Zé Ivaldo podia ter sido expulso, o Palmeiras poderia ter vencido o jogo, chegou a estar 2-0 na frente, mas foi um jogo que o Palmeiras rifou. O Palmeiras considerou que ia perder esse jogo. No fim, quase não perdeu e quase ganhou. Mas ele considerou que ele rifou esse jogo. Porque no ano passado, quando o Palmeiras abre vantagem no Campeonato Brasileiro, ele não fica poupando o jogador no Campeonato Brasileiro. Ele acaba sendo eliminado na semifinal da Libertadores e sendo eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo, mas ele não rifa o Campeonato Brasileiro em nenhum momento. Ele abre vantagem e martela até ganhar o campeonato. E acho que ontem o Palmeiras resolveu abdicar do brasileiro. E aí esse discurso do João Martins, ele é perfeito. Ele é perfeito, porque o torcedor palmeirense, e a seita que se criou em torno do Abel Ferreira e de tudo que o Abel Ferreira faz está certo, tudo que ele fala está certo, o cara nunca erra, ele é o infalível, isso se estende aos seus auxiliares. Para a torcida do Palmeiras, esse discurso é maravilhoso. Não vão nos deixar ganhar o Campeonato Brasileiro. É o sistema, é a CBF, são os cariocas, vão ajudar o Botafogo, o Flamengo, não sei o quê. A torcida compra esse discurso muito facilmente. Então, eu acho que junta o Palmeiras ter mandado o time reserva com um erro grave de arbitragem, esse discurso cola muito fácil na torcida, pronto. O Palmeiras o Abel e o Palmeiras já não tem mais responsabilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é por aí, esse discurso do João Martins. PVC. Essa parte eu discordo muito, porque assim, a parte de ter rifado o campeonato, eu acho que o Palmeiras tinha que poupar jogadores nesse momento, porque o time está cansado, visivelmente está cansado. E no ano passado teve jogo que poupou sim, contra o Goiás, por exemplo, o Rony estava no banco, o Scarpa estava no banco, o Danilo estava no banco, no jogo contra o Goiás em agosto, que era perto da. Era um jogo em casa. Você podia ganhar do Goiás com um time misto, mas jogou com um time misto contra o Goiás, por exemplo. Então, e o Palmeiras ganhou o campeonato de 2018 com um time reserva. E o time reserva de ontem estava ganhando o jogo 2-0. Então, a questão central para mim é a seguinte: por que existe este descrédito no Brasil? Que o João Martins apelou e exagerou, ficou claro até porque o Anderson Barros tira ele da sala. Então ficou claro que o Palmeiras queria fazer uma nota de repúdio na entrevista coletiva, que não foi entrevista coletiva, foi um depoimento, né? Essa é a outra razão do Anderson Barros ter tirado o João Martins de lá, que estava combinado que seria um depoimento, e quando pintou a segunda pergunta, falou, não, acabou. Mas também porque ele falou uma porção de coisas que ultrapassaram o limite. Essa coisa de ser só o Brasil, eu concordo com o Júlio que não é xenofóbico o depoimento do João Martins. A gente fala, só no Brasil acontecem essas coisas. A gente está cansado de dizer isso. Então não foi por causa da xenofobia dele em relação aos brasileiros que ele falou só no Brasil acontece isso. Ele está ouvindo o brasileiro falar, só no Brasil acontece isso. A gente repete isso. Mas ele extrapolou, ele vai a julgamento, ele vai pegar um gancho pesado. A CBF amanheceu indignada com as declarações do João Martins e também do Filipão, principalmente do João Martins, porque falou na questão do sistema. Eu acho que a nota da CBF foi justa, no sentido de, tirando a parte da xenofobia, ela foi justa, porque ela repudia e ela tinha que repudiar, mas isso é uma coisa que está acontecendo há muito tempo. O Levir Coupe, em 2014, dizia que o campeonato está manchado. E não foi a primeira. E o Maurício Gagliotti, no Campeonato Paulista de 2018, disse o Paulistão está manchado. E passou a chamar de Paulistinha. E depois, em 2021, o Abel Ferreira falou que o campeonato está manchado. E faz 10 anos que as pessoas repetem essa frase que virou um clichê. E por que acontece esse clichê? De, no mesmo dia,
os dois dizerem, Filipão em Belo Horizonte e João Martins em Curitiba, que tem um problema do sistema, entre aspas. Por quê? Por uma razão que passa pela organização do campeonato. Veja bem, não existe sistema querendo que não seja bicampeão. O Cruzeiro foi bicampeão, o São Paulo foi tricampeão e o Flamengo foi bicampeão, para dizer só a era dos pontos corridos. Então, em 20 anos, houve 3 sequências de dois ou 3 títulos. Então, não é isso que está acontecendo. O Flamengo foi bicampeão em 2020. Então, está errado o João Martins. Mas por que se tem esse descrédito? Esse, para mim, é o ponto central. Por que a gente, no Brasil, não acredita na absoluta possibilidade de o árbitro errar? Olha só, tem uma coisa que eu acho importante a gente lembrar. Eu acho que é meio claro que era para ser expulso o Zé Ivaldo. É um erro grosseiro do Jean-Pierre. O João Martins tem razão ao dizer que só pode ser falta de preparo físico, porque ele não vê esse lance ao vivo. Já está errado. Onde é que o VAR funciona? Onde os árbitros são bons. O VAR não tem que analisar esse lance é do árbitro. Isso é erro de arbitragem grosseiro, que prosseguiu com o VAR porque ele tinha que ter expulsado. Agora, erro de arbitragem. Por que a gente não acredita no campeonato? A ponto de haver 10 anos que se fala o campeonato está manchado, o campeonato está manchado, o campeonato está manchado, o campeonato do sistema, o campeonato não sei o que lá, que não querem lá dentro, que não querem não sei o que lá. E esse é um ponto que a CBF tem que trabalhar pela credibilidade do campeonato. É claro que você tem que levar para o julgamento e punir porque extrapolou a declaração, não tem dúvida. O Levir em 2014 também. E não aconteceu nada. E é por isso que depois de 10 anos, ou de 9 anos, como foi o caso do Levir, em 2015, que dizia que o campeonato estava manchado a favor do Corinthians, e o Corinthians ganhou um campeonato com uma facilidade enorme. É por isso que todo mundo fala toda hora, eu também posso falar. E essa visão de que não se acredita na credibilidade do campeonato.